Fala galera, estamos iniciando hoje aqui o 9º episódio do Já É Podcast. O podcast que eu, como falei nos outros episódios, pode pegar os 5, os 6, os 7 entrevistados aqui, que eu acho que vai bater de frente ou vai ser maior que qualquer outro. E hoje não deixa de ser diferente. A gente estava correndo essa semana e o noticiário do Vasco vai para lá, vai para cá. E eu tive prazer, e estou tendo prazer, já conhecia antes, estou tendo prazer agora de entrevistar uma pessoa que nos últimos anos esteve muito envolvida na política do Vasco, está envolvida esse ano no associativo, né? E nada mais, nada menos que Júlio Brant. Júlio, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Você está aí no Já É Podcast. É um projeto, como eu falo, novo, mas a gente tem amigos em comuns. Eu falei, cara, fala com o cara, pô, esse cara pode vir aqui. Aí o Paulo, nosso amigo comum, falou, tá maluco, cara? Pô, a gente não vai falar não para você. Eu falei, pô, sei, né? A agenda do cara, o cara foi no Flow, foi no Flow, tava acompanhando lá. Muito obrigado, cara. Nada, eu agradeço o convite. Estamos sempre aqui para falar. Vou conversar com você e falar de Vasco é sempre um prazer. Cara, então, iniciando essa nossa conversa, queria que você contasse um pouco pra gente, né, para o público, como é essa sua questão Vasco. Tirando a parte política, você, Júlio, torcedor, você, Júlio, como começou esse amor pelo Vasco? Vem do seu pai, vem do seu avô, normalmente é hereditário, né, português e tal. Mas queria que você contasse como é que começou isso tudo, esse amor pelo Vasco. Cara, obrigado pelo convite. Agradecer um abraço, galera aí que está nos assistindo aí. Cara, minha história com o Vasco é de vida, né? Literalmente, né? Eu vivi... meu avô vascaíno, sócio, meu pai sócio, meu irmão sócio, minha mãe sócia, minha avó sócia. Então, a família toda conviveu com o Vasco a vida inteira. E eu sempre falo, né? O Vasco naquela época não era só um estádio para ver jogo, né? O Vasco era um clube, de fato, associativo, né? Então, a gente vivia em torno do Vasco. Eu aprendi a nadar no Vasco, aprendi a fazer esporte no Vasco. Eu morava na Zona Norte, ali entre Mérida e o Castilho, né? Então, criança na Zona Norte... Não ficava tão longe. Era perto, né? E também não tinha o lazer nosso, era São Januário. Então, a gente ia para o Vasco para nadar, para brincar, para ver os amigos do clube. Então, a minha relação com o Vasco, diferente da maioria das pessoas, não era exatamente futebol, né? Era também futebol, mas era principalmente que era o meu... Consequentemente, veio o futebol. Play. Exatamente, era um lugar de curtição, de amizade, tinha os amigos do clube. E a gente... Era muito comum naquela época... Não tinha salão de festa como tem hoje, né? Casa de festa, não tinha isso aí, né? Então a gente fazia aniversário no Vasco. Ia pro Vasco. Né? Então minha mãe fazia bolinho, salgadinho, docinho e tal. Aí ia pro clube, aí de vez em quando os jogadores passavam, tiravam foto. Eu mostrei pro teu pai uma vez uma foto que eu tinha pequenininho. E ele na foto, cara, foi legal pra caramba. 90 e pouco? 80 não, e pouco? Cara, 81, por aí, 81. Caraca. 81, antes dele ir pro Barcelona. Foi bem ali no... Ele foi em 80 Foi, e voltou em 81. Voltou. Quando tinha voltado, exatamente. Quando tinha voltado do Barcelona, isso. Então, era bem pequenininho e a gente... E era isso, quer dizer, o Vasco, você vivia um pouco esse universo de família, entendeu? Que começou a ficar muito ruim depois que a política começou a ter um peso muito grande no clube, né? E aí vem a parte, vamos dizer assim, que começa a afastar o vascaíno, sócio do clube. Essa convivência associativa e social atrapalhava a política do clube. Porque o sócio, naquela época, ele realmente vivia o clube, né? Sim. E votava no clube e questionava a gestão. Por que está acontecendo isso, por que aquilo não melhorou e tal. Então, é claro que aí a política do clube começa a entender que, para poder controlar e dominar o clube, precisa controlar o quadro associativo. Restringir. E aí começa um período muito ruim, que ali já estou falando de meados de 90 para frente, né? O Vasco começa a se afastar do sócio, né? E ali começa um pouco, já estava um pouco mais velho, né? O futebol mascara um pouco essas coisas. Sim. Então, o sucesso do futebol mascara, né? Então, o Vasco veio de um período muito exitoso, muito vitorioso, que é aquele período de 80 e 90. Final da década de 80 ali, 80, né? Campeonato Brasileiro. Meados de 90 para frente. Aí o Tri Carioca. Exatamente, explode. E aí depois 90, melhor ainda. Né? E combina ali com 2000 e tal. E como você falou, mais cara. E mais cara a realidade, né? Então, quando o Vasco entra em 2000, já entra com uma série de dificuldades políticas, associativas e financeiras, aí o resultado do campo já começa Ainda teve aquela questão da SBT também, né? Exatamente. Que eu acho que ali foi o... Exatamente. Ali foi o...
Ali foi um grande problema criado, né? Externou um problema que já existia entre o Vasco e a transmissora dos jogos. Então, minha vida de Vasco é isso. Minha família é toda vascaína, literalmente toda vascaína, né? Então, aquela coisa que eu tirava pequena é engraçado, né? Tinha as fotos de família que se fazia o book da família, né? Todo mundo Vasco. Igual lá em casa. Todo mundo vestido de Vasco, perna cruzada. Outro dia eu postei até uma foto dessa, minha mãe me deu, nem lembrava dessa foto. E eu com uma fotinha de sentado na cadeirinha, com a perna Tudo cruzada, bonitinho. camisa do Vasco, estilo de Vasco, né? Então, assim, o Vasco para mim foi minha vida. Quando a gente, lá em 2013, eu estava aí trabalhando, morando fora do Brasil e tal, e a gente tinha um amigo em comum, o Edmundo então me liga e faz um convite para fazer parte de um grupo que tinha o objetivo de evitar com que o Eurico voltasse para o Vasco, né? Então, Foi quando meu pai, acho que foi o último mandato do meu pai. Isso, o último mandato do teu pai. A gente vinha o Vasco vinha num período muito bom, né? Sempre falou isso, aquele primeiro mandato, porra... Sensacional. Uma recuperação fantástica. E, de novo, no segundo mandato, a política atrasa o clube, né? A política afunda o clube. Que, na verdade, o que aconteceu ali foi político, 100% político. Então, a política ali afunda o clube de novo. Claro, aquele afundamento que foi o segundo mandato do teu pai, ele teve como objetivo fazer com que essa galera voltasse ao Vasco. Lógico. Esse era o objetivo, né? Que a torcida compra uma narrativa que é só narrativa, mas ela não conhece a verdade. Júlio, aí eu já falei uma vez e eu não falo mais, cara. A pessoa vê o que tá na mídia ali, vê o que o cara falou, vê o que um falou, porque assim, eu não sou de falar. De chegar e externar, aconteceu isso. Aí o outro vai e fala e uma mentira bem contada acaba virando verdade. E essa turma então, é craque nisso, né? Então assim, cara, é triste, porque no primeiro mandato dele, como você falou, foi muito bom. E no segundo, eles já sabiam que ele não ia vir. Já não estava, já... Seria o último mandato dele. E a galera começa a sair do barco. Um vai pra cá, um vai pra cá, outro vai pra lá, o outro começa a querer voltar. Porque até no segundo mandato dele, a oposição quis fechar pra compor a chapa. Aí meu pai falou, como assim? Pô, você dá uma porrada em mim. Eu entrei. O Vasco, reestruturei, fez o TAC, enfim. E agora vocês querem se juntar? Não tem nexo, né? Não, mas a gente quer fazer o Vasco sempre... Aquela coisa do Vasco sempre acima de todos. Isso. Sendo que não é. Não. Desculpa. Tem um interesse próprio ali. Com certeza. Entendeu? Me deixa muito chateado chegar em São Januário e ver grupinho ali, o outro ali. Cara, desculpa, você não é Vasco. E isso ele viveu lá atrás, meu pai viveu lá atrás. De chegar, a galera xingar, a galera falar. Sendo que eu conhecia meu pai, então... Pô, tu vê ele chateado, porque sempre tinha os grupinhos ali direcionados. Pô, foi lá em casa, cara. Grupo, foram lá na porta do condomínio. É isso que eu falo. Protestar. Cara, como é que as pessoas querem ser presidente? Assim, é porque a gente passou isso na pele. Isso. Aí eu falo, cara, o Júlio é doido, cara. Pedreiro. Hoje nem tanto, porque tem a questão da SAF, que tá passando futebol, isso. que não é tão pesado como era antes, mas... Cara, eu fico perguntando, assim, e aí eu te pergunto, o que passa na sua cabeça, na cabeça de outros, aí é o pensamento de outros, mas o que passava na tua cabeça? Cara, eu tenho que ser presidente do Vasco para isso, para aquilo. O que passava na tua cabeça? Eu vou te responder isso, mas deixa eu só terminar uma parte que eu acho que é importante falar do mandato do Roberto, né? O que acontece? O Roberto fez uma coisa que ninguém conseguiu fazer depois que ele saiu da presidência, que é pegar o clube numa situação de abandono total. Não tinha roupa, né, cara? E colocar o Vasco numa posição de campeão, né? Ninguém conseguiu fazer isso. Eu sempre... Outro dia eu estava numa discussão falando sobre isso. Ninguém conseguiu fazer a virada tão forte, tão intensa, tão aguda e tão com pouco tempo como ele conseguiu fazer, né? E não só foi uma virada no futebol, foi a virada do clima, do ambiente. Porque eu lembro muito bem, porque... meu segundo título de Vasco foi por causa de quando o Roberto assumiu a presidência. Do Vasco é meu. Né? É aquela que o sentimento não pode parar e tal. Então, assim, não só houve uma mudança no ânimos do vascaíno, ou seja... no dia a dia ali. Da turma começou a falar, pô, agora ficou legal, agora tá gostoso, né? Porque não era até então. Era ruim a São Januário. Era restrito. Era horrível, era horrível. Quem viveu sabe do que eu tô falando. E depois não, depois o Vasco se abriu de novo, um clima leve, gostoso, agradável, e o resultado de campo chegando. E o Vasco campeão, a gente não podemos deixar de dizer que foi campeão da Copa do Brasil,
vice-campeão brasileiro roubado. Roubado. 2 jogos contra o Flamengo. Roubado, né? Libertadores. No qual o juiz captou aquele jogo, agora foi o assistente VAR. Exatamente. Foi a Eric Livação. Criticado, né? Porque teve aí as decisões, né? Meu Deus do céu, cara, não existe. Porra, perdemos a Libertadores pro campeão da Libertadores, né? Então, quer dizer, um movimento que nunca mais o Vasco viveu depois daquilo ali, né? Então, e o segundo mandato, eu tenho absoluta certeza de que foi ruim por causa da política. Sim. Porque já começou ali o movimento de retomada desse grupo. E eu falo isso muito tranquilamente porque nós somos produtos disso, na verdade. Nós somos produto disso. Quando nós vimos o movimento do lado de lá, a gente falou, cara, a gente não pode ficar parado. Vamos ter que fazer alguma coisa. Então, o movimento que afundou o segundo mandato do Roberto, na verdade, fez com que a gente surgisse. Fomos parte da mesma gênese ali, entendeu? Então, por isso que eu sei muito bem do que aconteceu. E aí, claro, depois vem isso. Aí, quando você pergunta assim, pô, por que ser presidente do Vasco, né? Primeiro que é uma maluquice, você tem toda a razão. Ou seja, racionalmente falando, é loucura. Né? Acho que do Vasco de qualquer clube, é uma loucura. Cara. Quando a gente fala do Vasco, porque é o nosso clube, mas você tem razão. Mas tô falando assim, porque a gente passou na pele. Exatamente. Não tem razão nenhuma. Se o cara ganha, perde uma, o nego já está porque dá porrada no cara. Então, é o pior. Não tem sentido lógico, né? Do ponto de vista de carreira, para mim, e dinheiro, é nenhum. Não tem nenhum ganho. Agora, tem um lado de pessoal, né, de satisfação pessoal, que é muito grande. Então, assim, poder representar o meu clube, poder brigar pelo clube, né, poder transformar o clube como a gente transformou, e eu falo muito tranquilamente, porque outro dia no Flow eu estava falando sobre isso, né, das transformações que nós fizemos no clube de 2014 para cá. Né? A gente conseguiu introduzir na política do clube boas discussões, bons debates sobre gestão, coisa que não se falava até então, era muito futebol. Né? Então a gente conseguiu trazer debates importantes sobre gestão, conseguimos trazer um público de fora que não acompanhava a política do clube para dentro do clube. Infelizmente as pessoas passaram a entender o que é a política do clube, porque ninguém entendia e viram um lado ruim do clube. Conseguimos expor o que existia ali de controle por parte do Conselho Deliberativo, que era um controle ruim, né? Que, na verdade, o sócio não mandava no clube, quem manda é o Conselho. Conseguimos expor na eleição de 2017. E aí aprovamos com pressão pública. E eu sempre falo isso, se não fosse pressão pública, não teríamos aprovado. Até o último minuto tentaram sabotar a aprovação da eleição direta. Então, nós conseguimos aprovar a eleição direta porque o vascaíno comprou com a gente a briga da eleição direta e a pressão da torcida, do sócio, da comunidade vascaína em geral foi muito forte. Eles não tiveram como não aprovar. Quem não aprovasse estava morto, entendeu? Até o último minuto tiveram, não, vamos remarcar essa votação. Eu falei, não vamos remarcar não. Mas faz o seguinte, quer remarcar? Vai para a imprensa e fala que quem tá pedindo para remarcar, tenha coragem de dizer que quer remarcar. Ninguém quis, entendeu? E aí voltamos e aprovamos. Conseguimos depois aprovar a reforma do estatuto, permitindo que o vascaíno de fora do Rio ou do Brasil pudesse votar, o que ampliou muito o número de votações de eleitores. Porra, abriu o Vasco. Então foi uma briga que nós fizemos de lá para cá, que na verdade assim, demora, né? Porque o Vasco é um clube, sempre foi um clube muito, com uma política muito dura, muito difícil, né? Tudo no Vasco é complicado. É lento, tudo é complicado. Então agora a gente está começando a sair de um buraco, né? Esse ano a gente vê que a própria campanha em si foi uma campanha muito mais leve, né? Muito mais tranquila. Até agora. Até agora, pelo menos. Mas tem sido assim. Antigamente era um ano inteiro de porrada, né? Agora não, agora está sendo leve. Em 2014 eu saí dentro do carro de polícia. Não. Né? Com fuzil na porta, policial com fuzil em cima do carro. Qual foi o ano que meu pai... Ele ganhou em todas do Eurico ali, mas na primeira ele não ganhou porque teve morto votando. Isso, teve a fraude. Teve aquela do calabouço. Mas teve uma lá em São Januário, cara, que eu falei, vão matar meu pai. Cara, desligaram a luz lá da quadra. Não conseguia ver nada. Pum! Eu falei, agora, né? Fizeram isso, é agora, vamos dar um tiro nele. E aí eu sei que juntou uns 10 seguranças em volta dele, assim, abraçaram ele. É isso. Então, é isso. Entendeu? Eu acho que essa fase a gente passou. Do Vasco. Então, o nosso trabalho foi esse nos últimos anos. Então, eu me sinto muito, muito feliz, muito realizado de poder ter contribuído numa parte da história. E eu acho que a torcida não reconhece isso, né? É engraçado, porque são coisas que parecem ser pequenas, mas para quem vive aquilo ali e quem viveu e quem entende um pouco daquilo ali,
são passos pequenos, mas que pra gente... Claro, que vive... É enorme. É uma grande mudança. Que é muito difícil. As pessoas não sabem como é que é. É tão fechado ali. Exato. Entendeu? Nós conseguimos tirar o Vasco das mãos de pouquíssimas mãos. Né? O Vasco era controlado por pouquíssimas mãos. Então a gente tirou isso hoje. Essas mãos que controlavam o Vasco hoje falam com a gente, né? E tentam conversar com a gente. Então isso é um sinal claro de que mudou, né? Claro, a gente vive ainda um momento muito difícil no clube. Claro, o clube vive uma dificuldade muito grande ainda. O resultado não veio como se esperava, né? As mudanças que foram feitas não trouxeram o resultado que foi esperado. Mas nós estamos num caminho de transformação. E eu acho que esse caminho de transformação vai trazer um resultado que se espera nos próximos anos. Que com a SAF fica mais desgastante? Cara, eu acho que a SAF... a gente tem que dividir as coisas, eu sempre falo isso. Dividir o que é a SAF da 777. Entendeu? E eu separo muito bem essas coisas. Uma coisa é a Vasco SAF. Uhum. A Vasco SAF é uma propriedade nossa. É como o São Januário, né? Ou como a Calabouço, como a Sede Náutica da Lagoa. É do Vasco. Qualquer um pode passar pela Vasco SAF e sair, menos o Vasco. A Vasco SAF só existe com o Vasco. E ela vai ser sempre nossa, para sempre. Vasco SAF é Vasco. Então, reformulando a pergunta, você acha que com a 777 então, ficou mais tem um outro problema. Aí o sócio, que é a 777, realmente tem trazido alguma dificuldade para a gente. Quais são essas dificuldades? Primeiro, a imprevisibilidade dos aportes. Eu acho que essa insegurança, como foi o último, essa insegurança em colocar, embora tenham colocado, verdade seja dita, o dinheiro foi colocado, então a gente tem que deixar isso claro, mas essa dificuldade de fazer o aporte acontecer, essa imprevisibilidade, essa insegurança de não cumprir as datas previstas, isso traz, claro, para o ambiente do clube uma preocupação. Sim, uma dúvida, né? Opa, será que esses caras estão firmes? Será que esses caras são sólidos? Será que esses caras realmente têm o recurso que dizem ter? Então, é claro, ninguém quer ter um sócio no negócio que você não sabe. Você não sabe que esse cara vai cumprir com o que foi tratado. Cumpre ou não cumpre? Esse cara tem ou não tem a força que diz ter? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é a falta de tradição da 777 no futebol. Isso que eu ia te perguntar. Porque... Isso é uma coisa que eu falei para o Jorge Salgado quando ele falou da 777. Mas é que eu saí em 2014, 2015. Teve alguma outra SAF, alguma outra empresa? Nós colocamos à disposição do clube. Eu sugeri algumas empresas, porque acontece o seguinte: quando a gente olha lá atrás, quando a gente fez esse desenho, a primeira pessoa que colocou SAF na mesa fui eu. Então, lá em 2020, eu tem uma matéria no Globoesporte.com que fala sobre isso, quem quiser ver, só botar pré-SAF Júlio Brandt, vai ver a matéria. Lá atrás eu coloquei essa ideia como uma possibilidade, como uma alternativa ao caos que o clube vivia. Então, a SAF é um negócio legal. Então, a SAF é uma modelagem interessante que provavelmente todos os clubes, certamente todos os grandes clubes serão SAF um dia no Brasil. Porque o modelo de sociedade anônima do futebol, ele permite uma governança, uma transparência e um modelo de gestão que facilita com que o investidor coloque o dinheiro dentro daquele veículo, né? É diferente do clube. O clube muda de gestão toda hora. 3 anos tem um presidente. Aí vem com uma outra ideologia. Outra ideologia, rasga o contrato. Ali não, ele tem segurança. Tem a lei que protege. A galera gostava de rasgar o contrato. Entendeu? A lei protege. Então, a SAF é um modelo bom, positivo. A 777, quando nós sinalizamos lá na época para a gestão, né, de ser sócio de uma empresa que não tem nenhum histórico no futebol, que vai aprender com a gente. Eu sempre dou um exemplo. Você tem uma hamburgueria, né, por exemplo, e eu tenho lá o Júlio, que é ser seu sócio, com 100 mil reais. E tem o McDonald's, que é seu sócio com o mesmo 100 mil reais. São dois 100 mil reais diferentes, concorda? Totalmente. Eu vou chorar com você, porra, o que a gente sabe? Eu não sei fazer hambúrguer. E o McDonald's vai te passar toda a expertise. E o McDonald's traz conhecimento, expertise e relacionamento no mercado. Então, faz toda a diferença. Não é o dinheiro. 100 mil de McDonald's é um e 100 mil do Júlio é outro. Mas teve? Né? Então, essas alternativas estavam na mesa. A escolha pela 777 foi uma escolha da gestão. Né? E aí, o que acontece? Porque entenderam lá que a gestão, que aquele lá era o parceiro correto. Nós éramos oposição e tínhamos minoria. Então, nós não conseguimos impor essa posição nossa. A 777 entrou. Fizeram um movimento, até então interessante, de estruturar o negócio. Então, contrataram alguns executivos do Grupo City, inclusive,
para fazer esse negócio acontecer. Mas é claro que isso leva tempo. Porque você não faz um filho... 9 mulheres não fazem um filho em um mês. Sim, correto. Você então precisa ter 9 meses de gestação. Então não tem como você montar uma empresa de um dia para a noite. E qual é o problema do Vasco? Talvez eles não soubessem disso. O Vasco é um clube grande, popular, e todo clube grande popular ele é intensivo em capital e intensivo em gestão. Ou seja, você precisa ter dinheiro para colocar ali para o clube competir e você precisa ter gestão para responder às demandas do público que está ali. Né, você acha que está faltando aí, fazendo um comparativo, um Textor no Vasco? Está faltando um líder. Está faltando uma liderança. Como está tendo no Botafogo. Né? Nenhuma crítica, por exemplo, ao Lúcio Barbosa, zero. Que é um cara gente boa. Que entrou também há pouco tempo também. Entrou agora também. Trabalhamos juntos, inclusive, é um super profissional, competente, vascaíno. Né? Mas não estou falando de Lúcio, não. Estou falando num cara... Falta no nível do acionista, do dono, que é a 777, né? Que é o controlador, né? Falta alguém que lidere o processo. Como você falou bem. Como o Tex estava ontem em campo, reclamando, da vida, se expondo, brigando. Depois, quando acabou o jogo, abraçou os jogadores. Chamou, né? Olha só, vamos embora. Vamos continuar, estamos na vitória e tal. E isso é muita diferença. A gente sabe, no futebol isso é toda a diferença. Parece uma coisa pequena, mas é um cara que... Não é. Então, essa liderança falta no Vasco hoje, infelizmente. E aí, eu acho que a 777, nesse ponto, ela agrega pouco, né? E aí não tem nada a ver com a Vasco ou a SAF, mas com a 777, com os sócios. Então, acho que esse é o problema, na minha opinião. Né? Não é o problema da Vasco ou SAF. Por isso que eu sou contra aqueles que brigam contra a Vasco ou SAF. Cara, o Vasco SAF é um modelo que veio para ficar. É um modelo importante. E mais do que isso, quando os outros clubes virarem SAF, nós vamos ter o nosso modelo consolidado. Se a gente olhasse o Vasco, vamos pegar esse time do retorno e botar esse time na primeira fase do Campeonato Brasileiro, com o Ramon, a gente estaria brigando pelos quinto, sexto lugar do campeonato. Miseravelmente. Uma pré-Libertadores. Estaria na pré-Libertadores, provavelmente. Na pontuação atual que fez no retorno. Entendeu? Então, acho que assim, se os caras tivessem minimamente liderado melhor esse processo lá atrás, teríamos tido um resultado melhor. E eu acho que agora, finalmente, eles entenderam a importância da integração com a associação. Sim. Né? Não adianta querer correr sozinho. Não adianta querer correr sozinho. O clube tem um papel importantíssimo. E isso ficou provado em várias brigas. Ficou provado na briga que nós tínhamos razão com a demissão do Luiz Melo e do Barbieri. Eu cobrei isso muito no Conselho Deliberativo e publicamente também. E o clube também cobrou. Cobrei do Jorge, do Duque, né, que se posicionassem contundente em relação a isso, fossem contundente em relação à demissão do Luiz e do Barbieri, que viam uma dupla ali dinâmica que estava afundando o Vasco. Né? E a briga nossa da liberação de São Januário. Que foi uma briga que nós compramos. E até falei aqui também. Cara, como eu te falei, eu não sou de expor, Júlio. É muito difícil eu falar alguma coisa de Vasco. Porque, assim, cara, eu fiquei ali no clube, acho que 11, 12 anos, no clube. E tinha uma pessoa que é meu pai ali dentro, no processo com o presidente. Então, assim, você vive muito aquilo ali. Você vive muito o problema. Esquece as coisas boas de 2011, 2012. É muito legal aquilo ali. Mas você vive muito o que está acontecendo real no clube. Isso. A falta de dinheiro, a tia que está varrendo que não tem R$50 para comprar alguma coisa para casa. Então, você começa a viver no dia a dia ali e a torcida, o externo, não tem noção do que é, entendeu? Então, assim, cara, eu fiquei pensando, que loucura. O ponto que o Vasco chegou. Tanto que veio em 2014, ali no final de 2014, 2015 voltando, vocês começaram a se mexer politicamente. E no que você está falando em relação a Vasco SAF, cara, é de suma importância essa ligação da 777, vamos lá, com o Salgado, com o Duque Estrada. A galera pode não gostar, ok, é um direito. Aí vai entrar o Pedrinho, tem gente que não vai gostar também, mas eu acho que é de suma importância. Com certeza, essa ligação é fundamental. Essa integração entre o clube... Até porque, assim, somos sócios, né? Não são donos, somos sócios. Mas essa integração, eu falei até para o Lúcio outro dia, tem que ver o Vasco como o grande departamento de relações institucionais, o clube. Porque a relação que nós temos, os vascaínos, quem está ali há 120 e tantos anos, ali somos nós. Né? Então, a relação com a Barreira, a relação com o poder público, o governo do Estado, o Ministério Público, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a relação com a Federação, a relação com a STJD, a relação com a CBF. Quer dizer, essas relações todas,
Elas estão ali, nós fazemos isso há muitos anos. Sim, mas assim, teve no passado, desculpa te cortar, mas teve no passado uma pessoa que eu não gosto, todo mundo sabe que eu não gosto do Eurico, mas que de alguma forma tinha um poder. Entendia essa dinâmica. Era influente ali dentro Claro. da CBF, na FER de Curbinho, enfim. Hoje, você acha que também não tem essa questão? Não tem, acho não, tenho certeza. Não tem. O Vasco não tem peso nenhum hoje nesse cenário. Nenhum, infelizmente não tem. Então, e o peso que o Vasco tem é diametralmente oposto ao peso que de fato o Vasco tem. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque onde o Vasco joga, seja na Série A, seja na Série B, a audiência explode. O Vasco tem tá sempre as 3 maiores audiências no Premier, por exemplo. E eu estava vendo no retorno de público, né? Atrás do Flamengo, o Vasco é o segundo maior público fora de casa. Exatamente. Então, quando você olha o geral, esse é o maior público fora de casa. Quando você olha o geral, o Vasco é o 3º ou 4º maior público de estádio. Média de público dos estádios. E São Januário cabendo 20. Exatamente. E ainda ficou fechado, né? Quando você olha no Premier, no canal de jogos, o Vasco sempre está entre os 3 maiores audiências do Premier, né? Então, quando você olha o tamanho do Vasco, né, do ponto com a de vista... receita que recebe. E com relação à receita e o peso que tem no bastidor, é desproporcional. Não dá liga. Não dá essa liga. Então, isso o Eurico fez bem no passado. Quer dizer, o Eurico pegou essa força, conseguiu pegar essa força, esse peso que o Vasco tem... Você tá vendo isso daqui? E botou na mesa. E olha isso daqui. Exatamente. Porra, não bate. E operou isso muito bem no bastidor. Fez isso acontecer muito bem. Aproveitou-se, claro, daquela situação toda. Que aí tem uma história, né? De consolidação da CBF, né? Da ida do Ricardo Teixeira para a CBF. Tinha uma relação já que existia. Então, ele aproveitou-se ali de um momento que foi importante no futebol para trazer isso para ele. Isso é uma visão interessante. Sim. Então, assim, ninguém é 100% mal nem 100% bom. Né? Todo mundo tem seu lado bom e seu lado ruim. E eu falo isso tranquilamente, porque eu já falei isso para o Eurico pessoalmente. Aliás, fez isso na reunião do Conselho Deliberativo, inclusive, né? Do Vasco. Então, eu falei isso publicamente. Então, eu reconheço algumas coisas e uma delas é essa. Então, a saída do Eurico desse cenário deixou um vácuo do Vasco que nunca mais foi ocupado por ninguém, né? E o Jorge, apesar de ter sido um executivo, um dirigente da CBF no passado, desconectou-se lá dessa relação e não conseguiu fazer essa reconexão, essa ligação do Vasco de novo com a CBF. Então, o Vasco é roubado, né? Com frequência. O Vasco é prejudicado com frequência. Aconteceu agora essa questão de São Januário, por exemplo. Não fôssemos nós, usando a pressão pública e os canais políticos de deputados vascaínos que pressionaram de fora para dentro, não teria acontecido. Estaria até hoje para você jogar em São Januário, entendeu? A Barreira também, a Vânia, na Barreira, também fazendo uma pressão pelo lado da Barreira também. Quer dizer, foi uma pressão muito mais de quem estava fora do clube do que de quem estava no clube. Internamente. Entendeu? A verdade foi essa. Eu fui lá na audiência pública, na LERJ, a Marta Rocha, a deputada Marta Rocha, organizou a audiência pública. Eu falei com a Marta. Nós fomos lá na audiência, prestigiamos a audiência, eu falei na audiência. Então, quer dizer, tudo isso para quê? Para forçar e deixar claro para o Ministério Público de que, peraí, existe aqui um gigante que está sendo desrespeitado por uma arbitrariedade do poder público. Né? Nem justo era. Né? Então, esse peso do Vasco, ele precisa voltar a ser, de novo, refletido nos fóruns que comandam o futebol brasileiro. Teve até um depoimento também eu não vou lembrar o nome do promotor agora. Não vou lembrar agora. Mas ele falou que existem pessoas embriagadas e São Januário é um lugar, um território hostil, perigoso, né? Perigoso. Isso é uma piada. Porra, o que não é perigoso no Rio? Porra. Aqui mesmo, mandaram um vídeo, o pessoal mandou um vídeo aqui, fecharam um carro aqui, essa semana agora. Aqui na rotatória que tu faz ali. Porra, até falar da Barreira. Não, e é um argumento, mesmo que São Januário fosse um lugar perigoso, só São Januário, só aquela região fosse perigosa no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro fosse uma ilha de tranquilidade e só ali fosse perigoso. Mesmo que fosse esse o caso, não cabe ao Vasco prover segurança pública. Isso é uma responsabilidade do Estado. Não é do Vasco. Então, mesmo que fosse esse o caso, isso é um caso de polícia e não do Vasco. Então, mesmo que fosse o caso de São Cristóvão, a Barreira, fosse a região mais perigosa do Rio de Janeiro, não caberia ao Vasco resolver esse problema. Então, o Vasco não poderia ser prejudicado ou ser acusado de algo que não é de sua responsabilidade. Sim, respeito. Lógico, mas está ali, Barreira, São Cristóvão, beleza. Mas
O Estado tem que prover isso. É claro. Então, e a 777 não é quem vai fazer isso. Então, esse peso que a gente está falando aqui, não são os americanos que vão dar. Vai falar, olha só, gente, aquilo é... Não são, somos nós, cara. Eu, você, os sócios. Os vascaínos é que fazem isso. E quem agrega, quem consolida, quem reúne os vascaínos, chama-se Clube de Regatas Vasco da Gama. Ponto, não tem... Entendeu? Essa que é a verdade. Então, esse é o nosso peso na sociedade que nós fizemos com a 777. Nós representamos o Vasco nessa sociedade. Eles representam um investidor. Ok. Que nós queremos que seja bem-vindo. Eu também disse isso outro dia. O Vasco tem que passar uma mensagem para o mercado de que é um clube que recebe bem o investidor. Eu recebo bem quem quer colocar dinheiro aqui. Quem coloca dinheiro no Vasco tem que ser bem tratado. Sim. Muito bem tratado. Ele está com a gente, pô. Está acreditando na gente. Está colocando o dinheiro dele no risco em prol do nosso negócio. Então, esse cara tem que ser bem tratado. Agora, quem representa o Vasco somos nós. Então, esse tem que ficar muito claro nessa relação. E está cada vez mais claro isso, tá? Quando eu vejo. Não, voltando no assunto de barreira, enfim, o cara falou. O Rodrigo até falou agora ontem no jogo Flamengo e Santos. Mesmo uma porrada lambeu, jogaram no... Copo. Exatamente. E aí? Então, o Flamengo tem que ficar sem mando de campo. Mando de campo do Flamengo. Flamengo ontem, né? Tem que ficar fora em cima de campo. Cadê que alguém discute isso? Não se discute. Quer dizer, então, o Flamengo outro faz peso. o que quer, exatamente, no campeonato. Pois é. Dentro do estádio. Não, e agora, foi mando do Flamengo também. Flamengo e Vasco, a porrada... porra, mas foi na redor do Maracanã. Aí depois teve confusão lá dentro também. E mataram um fora. E ninguém falou, não, agora. Flamengo e Vasco agora. Também. Quer dizer, então, é assim, óbvio, é uma discriminação absurda em relação ao Vasco. O que foi bom nisso? Aí teve 2 pontos positivos nessa história. Primeiro foi evidenciar uma discriminação que o Vasco sofre histórica, não é de hoje. Isso é uma realidade, isso não é um discurso, isso não está num livro de história. Isso é uma realidade. O Vasco é o clube pobre do Rio de Janeiro, né? E como pobre no Rio de Janeiro é discriminado, ponto. Isso é uma realidade. Isso não terminou na carta histórica. Isso continua existindo. Os três grandes clubes, os quatro grandes clubes, 3 representam a elite do Rio de Janeiro e 1 representa o proletariado. Sim. É a nossa história, como nós somos. O Vasco é um clube de pobre. Zona Norte, etc. É o que nós somos. Tem vergonha nenhuma nisso. Agora, a realidade é que isso traz um peso danado para o Vasco. Isso é uma realidade. Então, a primeira coisa é evidenciar que o Vasco sofre de discriminação e sofre a vida inteira. Sempre sofreu. Né? Sofreu já de muito tempo atrás. Racismo, quando o Flamengo sempre foi o clube beneficiado pela imprensa, né? Quando a imprensa o Flamengo sempre teve espaço maior na imprensa em relação ao Vasco. Quando você compara as manchetes nos jornais grandes em relação às vitórias do Vasco, em relação à vitória do rival, quando você compara as manchetes das derrotas do rival e das derrotas do Vasco, entendeu? Então é evidente que o Vasco sofre isso. Não é uma coisa, não é um discurso de vascaíno. Então esse episódio evidenciou isso, escancarou essa questão, claramente. E o segundo ponto positivo foi que esse episódio trouxe um sentimento de união da torcida, e de consolidação do vascaínismo, em geral, muito positivo. Então eu vi isso muito claro, sabe? De pessoas que não... que na política do clube não se falavam, efeito meio que reverso. Acabou fazendo efeito reverso. Por exemplo, deputados, um que era bolsonarista, outro que era de esquerda... Até no passado, no ano passado, do jogo de Série B, acho que o filho do Bolsonaro foi lá, meu irmão, foi uma discussão na social, o cara de Lula com o Bolsonaro, faz o velho, o cara vai tomar... isso. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, cara, eu quero ver o jogo, para de, bater palma, xingar, viu? Os caras correndo no campo, o nego xingando, eu falei, pelo amor de Deus, cara. Então, acho que isso, essa situação de hoje, que foi feita contra o Vasco, que não é de hoje, já é de muito tempo, mas hoje aflorou com essa questão do São Januário, da discriminação, acho que eles erraram, porque... Teve o efeito reverso. Claro. Acho que a galera se uniu. A galera falou, olha só, não é assim, cara. Vamos lá, vamos parar. Tanto que eu tô te falando, eu não sou o cara de falar. Eu falei até pro Rodrigo, cara, eu vou falar, é uma parada bizarra. Exatamente. Cara, me fala quantos jogos já soltaram rojão, já jogaram copo na grama, e o cara ficaram 3 meses punido, praticamente. Me fala. Não teve, cara. O jogador já foi agredido dentro da Vila Belmiro. Não, os caras entraram lá, bateram a porrada, o cara perde um ano, tem uma punição de 50 mil, 60 mil e passa. E com o Vasco não, com o Vasco é diferente. A mão é mais pesada, entendeu? Então, assim, e não é de hoje.
Você pode voltar aí, é sempre a mesma coisa, cara. Você pega, como eu te falei, o Péricles, o cara tava no VAR, cara. O cara, quando para presidente, o cara foi proibido de disputar Vasco e Flamengo. Sorteio, Vasco e Flamengo, 2014. Tá proibido. O cara tava no VAR no jogo do Vasco. Ele voltou a ter um poder contra o Vasco. Então, assim... A maior injustiça do futebol brasileiro, por exemplo, na minha opinião, e reflete um pouco isso, é o teu pai não ser titular da seleção brasileira, por 82. exemplo. Isso é um absurdo. A gente comentou aqui até Isso é um absurdo. com o Zico, né? O Zico Então, falou. por quê? Porque era Vasco. Não era contra o Roberto. Era contra o Vasco. Entendeu? Então, assim, era um absurdo. Isso não é uma coisa de hoje. Né? Se o Roberto fosse jogador do Flamengo, ele estaria como titular da seleção brasileira. Entendeu? Então, assim, isso não é uma questão que... Eu falo isso porque, se a gente olhar na história toda, exemplos claros como esses, que evidenciam que é contra o Vasco. Entendeu? Né? Teu pai, naquele momento, o Roberto, naquele momento, estava vivendo era um dos maiores do mundo. Né? Um dos maiores do mundo. E bota o chulapa. Então, assim, era claro que ali era uma exclusão ao Vasco. Sim. Né? Era óbvio isso. O Vasco não podia se tornar o grande rival no Rio de Janeiro. Né? Então, o Vasco não pode se tornar o grande rival no Rio de Janeiro. O Vasco ter se tornado o grande rival do Rio de Janeiro é uma excrescência para essa galera. Não pode. O rival tem que ser outro, não pode ser o Vasco. Como é que é o Vasco o grande rival do Rio de Janeiro? Então, se você coloca o Roberto como titular da seleção brasileira, você evidencia que o grande rival é o Vasco da Gama. Né? São os dois maiores clubes do Brasil. Né? Naquele momento, claro, sem nenhum desrespeito aos outros grandes clubes do Brasil, mas naquele momento eram os grandes clubes do Brasil, de fato. Então, você criar esse antagonismo tão evidente na seleção brasileira é ruim. Entendeu? Ainda mais quando a seleção brasileira era naquela época, a molecada não lembra disso, mas naquela época, eu e o garoto, a gente disputava quem tinha mais jogador na seleção brasileira. Qual time que tinha mais jogador na seleção brasileira? O Botafogo na década de 60 também era não era a o que é base da hoje. seleção. Você não sabe nem onde o cara joga, né? Direito. Não, naquela época... Joga lá na Bulgária... Naquela época, porra, teve 5 do Vasco, teve 3 do Vasco, 7 do Vasco, seleção de 90. Pô, a maioria do Vasco. A gente comemorava isso. Quando saía a gente ficava esperando a convocação para comemorar a convocação. Hoje é muito vago. O cara foi convocado. Hoje o cara tá na Bulgária, na segunda divisão, atacante, tem 10 gols. Hoje convocação não tem nem o mesmo peso. Eu nunca escutei falar. Tudo bem, é uma notícia. Vai ficar fora do jogo. Assim, é uma notícia, mas antigamente não. Antigamente eu ficava na televisão, grudado, esperando sair a convocação para sair pela rua gritando com a camisa do Vasco, porra. Entendeu? Então, assim, essa era a seleção dessa época. Então, o peso, a gente tem que botar o peso correto, né? Na história, no período histórico. Então, nesse período histórico, o peso de ter o Roberto Dinamite, porra, titular da seleção brasileira, era muito grande pro Vasco. Entendeu? Então, o Roberto se prejudicou por isso. A verdade foi a carreira do Roberto na seleção foi prejudicada por isso. Basicamente, por ele ser o grande ídolo do Vasco. Então, não é uma questão só do Vasco da Gama ou do Negro, né? É uma questão mais ampla. É uma questão mais... Infelizmente, que é um retrato da nossa sociedade, da sociedade brasileira em geral, né? E o Vasco reflete muito isso. Então, voltando a esse assunto do caso, quer dizer, a gente hoje viu, eu tive o prazer de ver isso, deputados políticos de correntes diferentes, sim, que em outros momentos estariam brigando, como você falou bem, olhando e falando, não, daqui para dentro, daqui para cá é Vasco. Daqui para cá não é eu tive com o Renato, que é do PT, tive com o Pobel, tive com todo mundo. Eu tive com a Marta. Eles até brincaram comigo, pô, cara, vem pra esse time daqui. Eu falei, cara, meu pai foi deputado, né? E aí, ano que vem, já tô não pode se falar ainda, mas já tô elaborando, correndo atrás, porque eu acho importante, cara, sabe? Lógico, eu não sou o Roberto, mas eu vivi no Vasco alguns anos, como atleta, como funcionário do clube, vivi como filho do presidente, que é o maior ídolo do clube. E a gente, querendo ou não, em casa, meu pai me passava muita coisa do que é Vasco, dos problemas, como eu falei. Então, eu acho que quanto mais pessoas, para o bem do clube, tiverem ali, tendo a voz, você, Marta, Pobel, enfim, para o bem, eu acho que isso é bom para o clube, porque hoje é a 777. E como você falou, as pessoas da 777 não entendem muito bem o que é. Eu até não culpo elas, não, porque... É um grupo lá de fora e não sabem o que é de fato, entendeu? Tanto que
Você falou da exclusão do Vasco, se o Roberto não fosse do Vasco, fosse do Flamengo. Beleza. Uma pergunta que eu faço até para amigo meu, que é bizarro. Meu amigo, agora Vasco Flamengo, foi 1x0 Flamengo. E aí, pô, não sai no intervalo? Eu falei, não, cara, não sai no intervalo, não. No 4x1 sai? Eu falei, não, também não saia, não, cara. E aí eu volto a pergunta para ele. Já que você fala tanto de Vasco Flamengo, que o Vasco é esse, é aquilo. E até brinquei com o Rodrigo. Rodrigo, me fala uma final. Aí, já começa a... Depois do Cocada, que foi o último título que vocês falam tanto, que o Vasco não ganha desde o gol do Cocada, no final do Flamengo, me fala uma final que vocês ganharam que não teve alguma coisa pro Flamengo. Eu fiquei esperando. Fala. Fala, porra. Não tem, Júlio. Sempre tem alguma coisa. Mas acontece, é do jogo. Não acontece, desculpa. A gente sabe que tem influência por fora. Em 2014... Final do Carioca. Vasco Flamengo. Não tinha VAR, pelo amor de Deus, cara. O cara foi falado na federação que o Vasco não ia ganhar, cara. Carioca no mandato do meu pai. Aquilo foi brincadeira. Então, assim, você é que a pessoa, a torcida vê, pô, o Vasco perdeu, né, foi isso. Não, cara, é muito mais do que isso. Não é só os 11 contra 11 ali. Hoje em dia pode ser menor? Cara, acho que até pode ser menor, mas... Tem um por fora, tem os bastidores que tem que ter alguém na CBF, tem que ter alguém que brigue pelo clube, tem que ter o deputado, tem que ter o vereador, tem que ter as forças políticas por fora para o Vasco poder andar, porque do outro lado tem. Você mesmo falou certeza. Aqui. O Textor, que não é um cara daqui, tá botando a cara. Exatamente. Ele entendeu a dinâmica do futebol. Entendeu? Ele entendeu como é que funciona o processo aqui. Entendeu. Tanto que... é isso. Até uma operação salva São Paulo, né? Operação salva São Paulo. Isso está muito claro, né? Então, assim, e essa operação tem curso. Quer dizer, todo jogo tem alguma coisa... Assim, teve ontem contra o Flamengo. Pois é. Então, assim, o jogo ontem do Santos e Flamengo e Santos, porra, claramente, entendeu? Houve ali houve erros, né? Curiosamente, erros contra o Flamengo. Então, assim, então você está vendo claramente ali que existe um movimento... Coisa nova, Você vê como é que é duro, hein, cara? Eu estou aqui falando erro do Flamengo. O pênalti. Exatamente. O pênalti que deram em cima do Soteldo. Assim. Claramente. Então, esse peso. E aí a gente entra numa situação que é a importância de você garantir que o Vasco seja bem representado. E aí, voltamos à política do clube, né? E quando eu tive uma discussão com o Eurico no conselho, eu falava sobre isso. Falava do rebaixamento no campo que ele trouxe para o Vasco e do rebaixamento moral. Porque quando você fragiliza o clube nesse ponto que essa galera fragilizou, você facilita o trabalho de quem é contra. A verdade é essa. Porque quando você bota o Vasco na situação que o Vasco ficou, exemplo, se nós tivéssemos feito o que tinha, se nós tivéssemos feito bem bom uso da parceria com o Nations Bank lá atrás, com o Bank of America, e tivesse feito os investimentos... Foi que ano que esse dia 99, né? Tivesse feito os investimentos... Olha que coisa. E foi numa época que o Vasco estava ganhando tudo. Ganhando tudo. Teríamos, naquele momento, um projeto, um primeiro do mundo naquele formato. Então seria uma coisa super inovadora no futebol mundial. Você lembra o valor? No Mundial, não lembro o valor exatamente. Mas a gente pode dar uma olhada aí. A gente seria um projeto inovador no mundo do futebol. Teríamos feito investimento em infraestrutura que precisava fazer. O que era? Um puta de um CT e a reforma de São Januário. Há 23 anos atrás. Que não precisava estar fazendo agora, perdendo exatamente. Tempo. Há 23 anos atrás, você imagina o resultado que isso seria trazido para o clube hoje, 20 e tantos anos depois. Não estaria naquele terreno, estaria em outro terreno. Formação de novos atletas, melhoria da performance dos atletas que já estão jogando no clube, atração de jogadores mais sênior. E que apesar do CT que tem... Quanto foi, fala aí? 150 milhões, isso aí. E apesar do CT que... Isso aí... Pois é. E apesar do CT que tem hoje... Revela, independente da base que tem, da onde joga, da onde treina, que não é o ideal, que tem que melhorar muito, mas revela pra cacete. Você pega os moleques da base aí, até desde a minha época, que a gente treinava no Vasco Barra. O Júlio, a base, não tô tirando mérito do Flamengo nem do Botafogo, não. Mas assim, pra mim, Rio,
O Flamengo tem muitos garotos bons, sempre teve garoto que revelou, mas para mim, Rio de base, cada estado tem o seu forte, né? Para mim é Fluminense e Vasco ali, cara. É verdade. Sem brincadeira, eu já contra o Flamengo, pô, jogo difícil, mas eu ganhei, cara. Agora, Fluminense, você pegar os jogos contra o Fluminense lá em Xerém, era muito moleque bom, cara. E do Vasco também muito moleque bom. Então, assim, eu fico pensando, imagina se 23 anos atrás, esse dinheiro que foi, esse aporte que o Vasco teve, Isso. tivesse sido bem usado. Bem usado por CT, Claro. infraestrutura. Não, e institucionalmente falando, é muito importante que você fale assim, a cidade do Galo, né? Xerém. A Toca da Raposa. Toca da Raposa. Quer dizer, você, institucionalmente, você fortalece muito o clube. Você dá um peso para o clube que a ausência desse espaço, ele atrapalha muito. Porque você não tem aquele lugar onde o jogador se sente em casa, onde o jogador se forma, onde ele cria relações raiz, né, cara? emotivas exatamente com o clube. Ele se fortalece como atleta do clube, como ídolo do clube, ele cria identificação com o clube. Quer dizer, tudo isso, né, quando a gente fala assim, você falou bem, Toca da Raposa, na cidade do Galo, não sei o que tal. Tudo isso, Xerém, traz um sentimento para o atleta que está lá há 14, 13, 15 anos, de pertencimento. Fala, porra, essa aqui é minha casa. Né? Então a gente não tem isso hoje, um clube do tamanho do Vasco não tem isso hoje, um clube que sempre formou jogadores, não podemos falar, né? Roberto, Edmundo, Romário, para falar dos 3 maiores da história do Campeonato Brasileiro. Né? Então, todos eles formados no Vasco, né? Goleiros maravilhosos de seleção brasileira, o Vasco tinha um histórico de formação de goleiro muito bom. Então, quando você pega isso e você joga num histórico de má gestão, você enfraquece a instituição. E quando você enfraquece a instituição, você facilita o trabalho de quem quer destruir o Vasco. Né? Por isso que a nossa briga sempre foi pro Vasco. Né? Eu sempre disse isso. Não é uma falácia de política. Né? Eu tô aqui pelo Vasco, porra. Não tem outra razão, nenhuma. Aliás, pelo que eu só me prejudico, na verdade, profissionalmente falando. Né? Só trago problema em casa. Eu perdi 2 mulheres por causa do Vasco. É verdade. Cara, o Vasco é complicado. É verdade. Lá em casa. Assim, eu tô falando aí como meu pai. Meu pai era deputado. E muito consequentemente, em relação à má gestão do segundo mandato, ele não se reelegeu, cara. Então, assim, liga, sabe? Tem uma ligação à vida pessoal, ao Vasco. Total. E aí Total. E as pessoas acham que tu tá ali por interesse, por isso e aquilo, sendo que você tá se prejudicando. Você não tá entrando pra, pô, caramba. Não, você tá tomando porrada e você prejudica o teu pessoal. Não, todo chefe de família sabe que a mulher reclama, pô, só ficamos trabalhando até tarde, tá trabalhando muito. Imagina quando o seu trabalho é o Vasco, que não tem o amor. Júlio, aí a reclamação é 10 vezes maior. Você chega mal-humorado. Só vê jogo. Júlio, pra ter uma noção, o meu pai nunca tinha tomado remédio, assim. Tomava, na época de jogador, uma coisa aqui, de suplemento e tal, que não era tão forte na época como é hoje. Mas ele começou a tomar remédio controlado por causa do Vasco. Eu acredito. Remédio pra dormir. Porque ele não conseguia dormir, cara. Porque eram 2, 3, ia pro 3º mês de atraso de salário. E imagina, assim, eu tava ali, mas eu não sei como é que ficava a cabeça dele. Porque ele, como ele é o ídolo, mas aí ele é o presidente. E aí a torcida não sabe diferenciar o presidente do ídolo. Então, aí, o presidente está sendo um merda porque não tá pagando o jogador. E cai na culpa do presidente, cara. Não é o patrimônio, não é o presidente. Vai cair sempre na conta do presidente. Entendeu? Mesmo com a SAF, vai cair na conta do presidente. Mas você acha que... Mesmo com a SAF, porque é o seguinte, não adianta, cara. As pessoas querem ter um representante. Entendeu? Nós somos assim, o ser humano é assim. E o presidente é o representante. Queira ou não, você é o representante. Então, você tem que ter capacidade de pressionar. Então, o que as pessoas esperam? Tudo bem, você não tem mais a caneta, então use o seu poder, use sua influência, use o seu assento no conselho como você da SAF. Tava querendo... Tava se candidatando e querendo essa troca, essa conversa. Agora, você citou o Pedrinho, e pelo que eu estou entendendo, ter essa comunicação com a SAF. De, olha só, é sentar com os caras, é trabalho. E aí que eu digo assim, essa posição hoje do presidente do clube, ele é uma posição de um executivo. Porque é o seguinte, é sentar com o Lúcio e falar, bicho, olha só, eu quero saber qual é o planejamento de vocês. Não é uma conversa de tomar café. É uma reunião de trabalho, de 3 horas de reunião, entender qual é o planejamento que foi feito, por que não se atingiram as metas por que as metas não foram cumpridas, qual é o plano de ação para resolver o que não foi resolvido, né? Entender do sócio, do chefe do Lúcio lá,
Por que o aposta não chegou dentro do prazo esperado? Tomar medidas para que esse aporte aconteça. Não tem nada de glamour nisso. Eu acho que você falou até no Flow, você até comentou. Não é o glamour. Não tem nada. É a coisa da mão ali, de chegar e falar, pô, cara, é administração, cobrar. é gestão. E, assim, a gente fala muito de gestão, porque virou moda, né? A gente colocou essa coisa no Vasco, todo mundo aí traz com assim. Só que, assim, gestão, administração, é um processo extremamente enfadonho, cansativo, e zero glamuroso. Não tem nada de glamuroso. É pagar conta, é receber conta, cobrar, renegociar valor falar com o fornecedor, é ver notificações, cobrar notificações de acordos não cumpridos, é renegociar acordos. Quer dizer, é você trabalhar com gente, que é sempre muito difícil. Muito difícil. Né? As pessoas são complicadas, exatamente. Então, você lidar com as vaidades profissionais ou políticas. Então, não tem nada de glamuroso nisso. Não tem mais aquela coisa de, vou trazer o Messi, vou trazer o Cristiano Ronaldo. Pô, não vai trazer. Vou assinar com o diretor de futebol. Não vai assinar. Você pode até pedir, mas você não vai assinar com o cara, entendeu? Então, são coisas diferentes. Esse papel do presidente agora, ele é importante e ele tem que ser cobrado por isso mesmo. Porque faz diferença. E eu digo isso porque aconteceu. Né? Quando nós fizemos o Jorge se posicionar duramente em relação ao Barbieri e ao Luiz Melo, colocando no peso não só dos 30%, mas da massa. Uhum. Porque nós não temos só 30%. Nós temos 30% mais 15 milhões de torcedores. Ou 20, aí tem cada número que varia. Nós temos uma massa de gente que é 2 Portugal, né? Nós temos 2 países, o tamanho 2 países Portugal, de torcedor do nosso lado. Então, o presidente tem que ser capaz de colocar isso na mesa e dizer, olha só, se você não fizer isso, nós vamos ter um problema. Esse cara não vai viver mais em paz. Esse cara não vai viver mais em paz. Nem vocês. Não, nós vamos botar na rua essa massa para tirar esse cara da rua. Então, é colocar esse peso na mesa de negociação. Eu acho que é isso que a torcida quer escutar. Claro, claro que sim. Que o Vascaíno não quer escutar. Que uma pessoa... Eu não estou criticando o Jorge, eu estou criticando quem está lá dentro, não é isso. Mas eu acho que a pessoa que hoje vai assumir esse cargo, essa posição, seja o Pedrinho, seja quem tiver, tem que ter esse entendimento que ele está representando o associativo e a massa, lógico. Entendeu? Então, por isso que eu digo que tem que ser cobrado. Você falou assim, mas o cara, o presidente pode ser cobrado? Ele vai ser cobrado. E o resultado do futebol vai impactar a popularidade desse presidente. Mas ele não assina mais, não importa, mas ele é responsável. Ele tem a responsabilidade para fazer isso. E ele tem que fazer isso. Então, a minha expectativa do próximo presidente é essa. É que ele, de fato, faça valer o peso não só dos 30%, mas da massa que ele representa nessa mesa de negociação. E se posicione como tal. E isso é importante. Eu já participei de 200 reuniões de conselho de administração de outras empresas, né, de empresas de negócio que eu geri ou participei. E, assim, você tem que usar as ferramentas que você tem. Se você não tem o peso da participação do acionista, se você não é o majoritário, você tem que usar outras ferramentas para poder pressionar o cara a fazer aquilo que te interessa. Uhum. E não falta maneira. No nosso caso, o que a gente tem? Cara, a voz, o poder, o microfone, entendeu? De ir a público falar, de pressionar, de chamar a torcida para o seu lado e trazer a torcida para o seu lado para pressionar o acionista a fazer o que tem que fazer. Então, esse papel é o que a gente espera do presidente do clube. Para além do fato de ter que colocar o clube de pé, né? Tem uma associação para gerir, tem um clube associativo que precisa voltar a funcionar, que não funciona mais. Tem uma sede nossa, que é uma das sedes, que é São Januário, que está completamente largada, precisa ser remodelada. Em relação a... Foi até bom você falar, em relação a São Januário. Você é a favor da reforma? Claro. Eu sou a favor da reforma. Eu te falei isso outro dia, né? É porque tem muito aquele saudosismo Não, cara, olha só. A gente eu tem acho que é muito legal manter a fachada. Tem que manter a fachada. Enfim, a fachada ela é fundamental. tombada, tem que tombar okay. a fachada. Tem que se tombar a fachada. A fachada tem que ficar. Mas, assim, o São Januário hoje não tem mais condição de, primeiro... Comporta. Não comporta mais torcida. Virou comprar o ingresso para jogo do Vasco, virou igual o Rock in Rio. Você, pô, a galera manda... abriu venda, a gente sai correndo pra comprar. O Paulo, se ele não me fala agora contra o Botafogo... Você não conseguia comprar. Não ia conseguir. Exatamente. Rodrigo, vai abrir daqui a 1 hora. Exato, é isso que fica assim. Presta atenção. Eu falei, Paulo, cara, só que eu acho que vou estar ocupado. Ele, cara... Então vai perder. Para 10 minutinhos, que aí eu tenho que pegar... Tá na minha carteirinha. Então, assim, como você falou, virou um Rock in Rio, porque é uma briga. Para 20 mil pessoas ali, você vai check-in, aí a torcida não consegue, aí fica puta... Cara, não comporta. A primeira, sim, não comporta. Segundo, não traz qualidade nem conforto para a torcida. Né? Acessibilidade, conforto. Não traz conforto para a imprensa.
né? Não traz conforto para as delegações que visitam o Vasco. Então, quer dizer, São Januário acabou, bateu no teto, não tem mais como. Então tem que fazer. Ah, Júlio, mas qual é o projeto? O projeto está lá no Vasco. Não vamos discutir mais projeto. Esse negócio de ficar toda eleição ninguém inventa um projeto novo. E nunca sai nada, na verdade, do papel. Então, o Vasco tem um projeto Mas o hoje... que você acha que falta para isso sair do papel? Não, falta agora O prefeito? Cumprir. E eu tenho certeza que o Eduardo vai cumprir. Eu também tenho. Ano que vem tem. Pois é. Era esse ano ainda. O combinado de aprovar a lei de aproveitamento do potencial constitutivo de São Januário. Com isso, a gente levanta aí seus 550 milhões de reais. Pelo orçamento que eu vi, e nós fizemos até um estudo nosso, o orçamento pela lei, 700 e poucos milhões de reais. Quer dizer, você consegue ter ali praticamente aí 70% daquilo, 80% daquilo coberto por esse instrumento, e você tem ali mais uma parte que vai ser coberta por estruturação financeira que você fizer para poder colocar venda de espaços, naming rights e outras estruturações que você faz. Então é possível fazer. Hoje tem pé e cabeça fazendo. E claro, tem que ter um papel, uma parceria com o poder público para ajudar a gente a fazer o entorno. Né? Porque como foi do o Galo, acesso é muito ruim ali. O do Galo ficou muito maneiro. Como foi do Galo, exatamente. Um lugar que tem acesso. Então, eu estou muito otimista. Eu acho que o próximo presidente que entrar vai ter tudo na mão para fazer isso. Tem tudo que precisa fazer. Só botar gente competente para tocar esse projeto. Acontecendo o rebaixamento, a gente tem que ser bem claro. O Vasco hoje está brigando para não cair. Deus quiser, vai ficar. Acontecendo o rebaixamento, você acha que isso pode alterar? Ou você já tem alguma coisa remanejada na cabeça? A reforma de São Januário, não. Não, tô falando em relação ao clube mesmo, em relação à gestão. A gestão da SAF muda muito. Infelizmente, muda muito. Eu conversei com o Lúcio, né? Eu tive com o Lúcio 2 vezes. Já tem, nesse último mês, eu tive 2 vezes com o Lúcio. Ele falou, cara, é de suma importância a gente ficar... Claro. Pensa bem, Até em relação à TV também. Você tem uma queda de receita de TV de quase 80%. Então já tem aí uma linha do orçamento que... Eu falo isso pra galera que não... Eu entendo um pouquinho porque eu já estive ali com meu pai. Tô falando em relação à galera que... Não, vai virar... Para começar assim, é difícil conseguir manter uma folha de futebol desse nível jogando Série B. É impossível. Você vai queimar o caixa todo do aporte que chega, porque você não vai ter dinheiro entrando, de faturamento compatível. Você vai queimar a caixa para manter um time desse tipo. Não faz sentido. Não faz sentido. Numa competição de Série B. Né? Então, você tem um desastre do ponto de vista do vascaíno, que vai mais uma vez se machucar. A torcida vai sair machucada de novo desse processo. É um cenário devastador, na minha opinião. Assim, a queda para a Série B, eu espero que não caia. Assim, tem chance do Vasco não cair. Claro, o jogo de hoje ele é crucial. Isso é importante. Né? O jogo de hoje, não sei, mas eu vou de Vasco e Fortaleza, Vasco e Cuiabá, né? É um jogo... 5 às 17 horas. Às 17 horas. É um jogo crucial hoje, né? Acho que não pode nem sequer empatar esse jogo, tem que ganhar esse jogo para poder dar aquela respirada e tracionar. Né? E tracionar. Sem titulares. E tracionar. Um cenário de queda para a Série B, ele realmente é um cenário que devasta o clube. E diferente do que foi ano passado, que o associativo ele permitiu uma certa manobra indevida e vão embora, entendeu? Nesse modelo de SAF, é mais difícil você fazer isso, porque as competências e as responsabilizações são muito maiores. Lembra quando eu falei lá no começo que a SAF dava mais segurança, né? E tudo que tá com grandes poderes, grandes responsabilidades, como dizia o tio Ben lá do Homem-Aranha, né? Homem-Aranha. Então, assim, traz uma série de vantagens, mas traz também um peso danado de responsabilização. Sim. Então, é claro que o gestor que está ali, que é quem assina, quem bota o nome, ele tem que ter cuidado. Então, também pelo lado da gestão, você começa a ter que fazer escolhas duras, porque a legislação ela pesa muito na penalização do gestor. Então, o gestor vai ter que tomar muito cuidado com o que faz com esse recurso. Então, é claro que isso traz um cenário muito desafiador para a SAF. Vamos torcer para que isso não aconteça. Eu acho que o jogo de hoje é de suma importância, cara. O jogo contra o Cuiabá, até os outros jogos também que o Vasco perdeu contra o Inter, enfim. Mas eu acredito, assim... É porque você olha o cenário em relação ao Vasco jogar, tu não vê o Vasco como cair das outras vezes. O Vasco jogando mal, o Vasco... O goleiro... Quando eu caio com meu pai, o goleiro, pelo amor de Deus. Eu falo, pai, pelo amor de Deus, cara. Você não vê um time assim, cara, não tem um time. Mas as coisas não acontecem. Contra o próprio Flamengo, cara. Jogou muito contra o Flamengo. Jogou muito. Amassou o Flamengo no tempo. Bola...
Gol. Amassou o Flamengo no segundo tempo. Foi realmente uma Então, assim, eu acho que é felicidade. acordar hoje, sabe? Tá ligado. Tem que voltar com os 3 pontos. Tem que ganhar pra gente poder pensar em ficar na Série A. Como o Lúcio falou, cara, é de suma importância. Até porque ano que vem tem outro aporte. Um aporte maior do que entrou esse ano. Então, é ficar na Série A pra gente poder, Deus quiser, ano que vem tá buscando coisas mais importantes. Isso aí. Beleza? Beleza. Júlio, agradeço você ter vindo aqui hoje no Já É Podcast. Como eu falei, é um projeto que está iniciando, mas muito obrigado. Parabéns pelo Agradeço projeto. aí do Já É Podcast. Quem puder compartilhar, curtir essa entrevista com o Júlio vai ser de suma importância. Valeu? Já é.